5 de dezembro, Paulo e o Deus desconhecido. Vemos Atos 17, 22 e 23 especificamente. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja como o Espírito Santo dirigiu Paulo para um ponto comum para iniciar a conversa. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Então, Paulo estava fazendo uma tentativa de alcançar aquelas pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. E elogiou, procurou os pontos positivos. Vocês são religiosos. Eu observei vocês. Analisei vocês. Eu me interessei por vocês. E encontrei um altar sem o Deus. E aí eu encontrei um Deus que vocês também adoram, que é o meu Deus. Esse Deus desconhecido agora veio para ser conhecido por vocês. Eu estou pregando sobre ele. Vocês não precisam mais adorar alguém que vocês não conhecem. Agora, vocês não precisam colocar que é o Deus desconhecido. Porque eles tinham medo existe ali no panteão deles, que existiam milhares de deuses, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo outro. Eles ficaram com medo de esquecer algum Deus. Então fizeram um altar sem Deus, dizendo: aqui é o Deus desconhecido. Mas Paulo veio mostrar que esse Deus desconhecido é acima de todos os outros deuses. Porque esse Deus desconhecido é o Criador e mantenedor de toda a raça humana e de toda a criação que existe na terra e no céu. Que esse Deus veio em forma humana, morreu e ressuscitou. E agora está nos céus, acima de todos os deuses. E voltará para buscar aqueles que creem nele totalmente. Então Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada. Mas Paulo elogiou não a religião, mas a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo descreveu um estudo que havia feito da religião deles, dos atenienses, e comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista a respeito do Deus desconhecido, embora ele era um especialista.
Mas ele não quis ter esse orgulho de dizer isso, porque haveria de espantá-los. Aí eles iriam rejeitá-lo. Então, Paulo foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas, como Jesus fazia. Então o Espírito Santo dirigiu toda a conversa. E Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto comum, inicial, para o que ele veio anunciar. O Deus desconhecido, agora como um Deus conhecido. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. Porque tinha alguns, naquela época, que não era adepto a Deus nenhum. Então Paulo pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Como que vocês vão adorar alguém que vocês nem conhecem? Paulo não entrou nessa maldade. Em vez disso, ele apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais a ponto de se esforçar para adorar até aquele Deus que eles não conheciam. Fez um altar para ele. Quem é esse Deus? Não sei, mas pode ser que a gente tenha esquecido de algum Deus. Então nós queremos também adorar esse Deus que nós não conhecemos, que nós não lembramos dele. O fato de serem devotos em relação ao que compreendiam era importante. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então explorou esse tema na sua argumentação. E ele havia encontrado agora então um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Era um povo indagador, era um povo pensante, era um povo aberto a filosofias, mas nem todos. Agora, que pontes ou ponto de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas que têm um entendimento equivocado a respeito de Deus, mesmo que esteja com a Bíblia na mão, que adoram Deus que para eles é conhecido, mas eles não conheceram totalmente esse Deus. Como você vai chegar e abordar o tema? Porque você vê que ali tinha epicureus e estoicos. Essas duas classes de pessoas tinham uma crença de que não havia ressurreição. A pessoa morria, não tinha essa questão de reencarnação. Então, Paulo procurou ensinar a verdade até a um povo, pessoas que realmente eram contra essas ideias, mas o fez com todo o respeito e deixou a decisão para que o Espírito Santo os convencesse do pecado, da justiça e do juízo.